Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 7 de janeiro, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. O olhar de Jesus não é um olhar de quem vê somente números, pessoas de diversas raças, línguas, povos e nações. Mas Jesus vê com compaixão, vê por dentro os sentimentos, as intenções, o sofrimento do povo. E Jesus percebe que eles eram ovelhas, mas que não tinham um guia, um pastor, que os amparasse, que os mostrasse o caminho correto até as águas repousantes e as pastagens verdejantes. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Muitos dizem, conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas isso não é verdade. A palavra do Cristo é conselhos. São conselhos de vida, de salvação e de paz para todos nós, mostrando-nos o caminho a seguir. É tão bom quando estamos perdidos e alguém nos mostra o caminho correto, o caminho seguro. Isso traz paz e tranquilidade ao nosso coração. E Jesus, então, com sua pregação, mostrou o caminho para as ovelhas, para o povo, para que pudessem ser felizes e enfrentar com confiança as dificuldades da vida. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões, o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar comida. Vejam que os discípulos querem agora o descanso, a tranquilidade, e já é tarde, ou seja, a tarde representa a chegada da noite, do medo, da escuridão e da dúvida. O entardecer da nossa vida, nós não estaremos sozinhos, Cristo estará conosco. Mas os discípulos pensam que é impossível dar de comer àquela multidão. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus chama os discípulos à responsabilidade. Convida-os a fazerem a sua parte, a partilha, a confiança. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer? Os discípulos só veem o problema, não conseguem enxergar a solução, porque estão cegos pela falta de fé. Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram responder: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. E comeram à vontade. Na época de Jesus, os escravos comiam de pé. Os filhos e os donos da casa comiam assentados. Comer assentado representa dignidade, valor. Comer de pé representa humilhação, escravidão e tortura. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, pronunciou a bênção, partiu o pão e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os peixes. Então a primeira atitude de Jesus é olhar para o céu. É saber que do céu nos vem o essencial. Do céu Deus mandou o sol e a chuva, Deus mandou as suas bênçãos para o povo. Pronunciou a bênção, partiu o pão. Jesus sempre repetia este gesto. Era o gesto mais próprio de Jesus. Tomar o pão, olhar para o céu, abençoar e partir. E dividiu com todos, e todos ficaram satisfeitos e comeram à vontade. E ainda recolheram 12 cestos com os pedaços que sobraram, e também dos peixes. Há uma fartura muito grande com a presença do Cristo, na pregação da palavra, no pão da Eucaristia.
Na mesa de quem confia em Deus, nunca falta o essencial. O número dos que comeram os pães eram mais ou menos 5.000 homens. Que grande bênção, que grande graça. Deus se faz presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.